Bem-vindo aí, pessoal, para o último exercício aí do dia. Ok? Ah, a gente aqui vai dar continuidade, né, e a gente vai falar um pouquinho do sistema de condicionamento ideal, que a gente chama Ideal Load System, ou carga térmica de climatização, seja para aquecimento ou resfriamento. Ok? Como a gente viu, né, muitas vezes nossa temperatura passa dos pontos de conforto térmico, do máximo ou mínimo que o ambiente pode, né, para climatização artificial. Então, nesse caso aqui, a gente vai inserir um sistema para fazer essa cálculo da carga. Quanto de energia tem que retirar, né, para diminuir a temperatura, ou quanto de energia tem que colocar. Nesse caso, a gente só vai fazer para uma das zonas térmicas, né, não tem por que fazer das outras. E é onde eu gosto de trabalhar bastante, viu? Essa parte aqui é interessante. Ok? Então, para continuar esse exercício, na verdade a gente vai partir do exercício 5, tá bom? Eu venho aqui, eu vou pegar o exercício 5, que eu deixei as infiltrações normais, né? Que está com 0,3 de infiltração, se eu não estiver enganado. Vou vir aqui e vou criar meu exercício. Exercício 12. Então, a gente viu nas últimas, né, seria a parte do condicionamento natural e agora a gente está vendo possibilidades do condicionamento artificial. Mas é um modelo muito simplificado esse Ideal Load System, mas igual eu comentei até do Slab, eu prefiro trabalhar com coisas simples e poder melhorar do que inserir um monte de parâmetros que eu não tenho nem noção de como que esses parâmetros estão, se estão corretos. Né? Então eu prefiro trabalhar com o Ideal Load System e depois partir para uma planilha de cálculo, né, do consumo real. E o Ideal Load System ele funciona da seguinte forma, ele calcula a carga térmica. Então ele imagina que é 1 para 1 o gasto energético, como se fosse um COP, um coeficiente de eficiência energética igual a 1, tanto para aquecimento como refrigeração. Isso não é o correto, né? E também ele está levando isso aí como se fosse de modo contínuo, que também muitas vezes não satisfaz, ok? Mas sem erro nenhum. Então aqui, né, a gente vai salvar esse exercício com o nome de exercício 12. Ok? Exercício 12. Vou abrir ele. Vou deixar aqui no canto, vamos tirar o zoom aqui. Vou abrir o IDF Editor. Ok? Eu vou deixar aqui a página ao lado para a gente pegar. Então eu vou precisar localizar a classe AVAC Templates, que está aqui. Então eu venho aqui, AVAC Templates. Tá bom? Já foi. E nesse AVAC Templates eu vou precisar agora achar o termostato. Tá bom? Eu posso até digitar aqui thermostat. Não vai. Mas como está em ordem alfabética, eu acredito que eu vou achar ele facilmente. Então aqui eu vou falar como que vai funcionar meu termostato. O que seria esse termostato? Quando a temperatura dentro do ambiente estiver abaixo ou acima, ele vai utilizar esses parâmetros aqui. Então, para aquecimento, né, sempre que estiver abaixo de 20 graus Celsius, ele vai aquecer. E quando estiver acima de 20 graus Celsius, ele vai 24. E aqui também eu posso colocar se isso é schedules de uso, né? Por quê? Porque às vezes vai chegar final de semana e eu não quero meu sistema ligado, né? Mas eu vou deixar aqui como que está no exercício. Feito isso, eu vou vir aqui agora no de baixo, né? Para definir meu sistema. Vocês estão vendo aqui tem vários conjuntos, mas eu vou fazer a forma mais simples possível. Qual a zona térmica que eu vou querer condicionar? A zona 3. Qual que é o termostato que vai ser para ela? Vai ser esse termostato aqui que eu criei. Existe um schedule que é o melhor, né? Que vai funcionar aqui. É interessante colocar esse schedule, né? Por quê? Senão vai funcionar final de semana, mas eu vou fazer aqui sem, só para a gente poder fazer esse teste aqui.
Continuando aqui. Então aqui, pessoal, já foi colocado tudo, né? E agora eu só vou pedir agora os parâmetros de saída que eu preciso para poder verificar essas condições. Então eu vou apertar o Ctrl, vou vir aqui no programa, eu vou dar o Ctrl L porque são os outputs, né? De saída, as variáveis. Então eu vou deixar aqui, né? Tem a temperatura média, eu vou precisar inserir quem? O Zone Ideal Supple, Cooling Rate, tá bom? Alguns desses valores aqui são dados em watts e outros em joules, né? Eu só vou fazer aqui, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um pouco diferente. Eu vou tirar aqui, tá bom? Vou fechar e vou simular. Tomara que não dê nenhum erro. Foi, sem erro nenhum. Não deu erro nenhum. Vou lá para a pasta. Ok? Então ele me gerou um HTML aqui com os principais dados. Então ele já, se a gente vir aqui, ó, ele já deu, né, o consumo de luz, luz interior, de equipamentos interior. Ele deu já a carga térmica de resfriamento total somado ao longo de um ano e de aquecimento. Perfeito? Só que no nosso SQL não vai ter esses dados, né? Está todo mundo em kWh. Ok? Então, isso aqui acaba sendo uma das dificuldades. Então, agora para eu ver quais são as variáveis que eu vou querer, eu vou abrir aqui variáveis. Não é esse aqui não, é o RTD. Tá bom? Ó, tem uns looks aqui, né, para a gente poder ver. Mas eu posso escolher quais quero, né? Então vamos procurar aqui, ó, zone taxa. Esse aqui também vai ser taxa. Esse aqui e esse aqui, ó, possivelmente vão ser dados em valores. Então eu vou querer só taxas, tá bom? Se ele dá em watts, já vai sair para mim, ó. Eu vou dar o Ctrl F, Ctrl V. Vamos localizar. Então tá aqui, ó, tá sendo dado em watts. Então essa daqui eu vou passar lá para dentro do meu SQL, tá bom? Então vou dar um Ctrl L, vou vir aqui, uma das variáveis, novo objeto, eu vou querer que ele seja dado aqui. Se vocês quiserem também, vocês podem definir uma chave, né, um nome, para vir aqui, por exemplo, zona 3. Eu não sei se ele pode fazer dessa forma, então ele não fica calculando de todas as zonas térmicas, né? Então esse aqui é um valor que ajuda, né, para não... Só que como só tem uma zona, não sei se ele vai querer fazer isso para todas as zonas térmicas. Tá bom? Vamos procurar aqui agora o próximo, né? Esse aqui é de aquecimento. Vou dar um Ctrl C. Eu vou vir aqui, vou modificar aqui e dar um Ctrl... Opa! E vou mandar ele procurar para mim. Ele não deu aqui total, então vou ter que dar. Só que isso daqui é só calor sensível, né? Isso que é a complicação. A carga térmica tem que ser calor sensível. Daqui, ó. Aqui seriam os calores sensíveis, tá bom? Eu quero, na verdade, o calor sensível, né? Tranquilo. Daqui só vai ser sensível, aqui não tem tanto erro. Novo objeto. Insiro ele aqui. Zone Ideal Loads Heating Energy. Né? Isso aqui vai ser dado em joules, possivelmente. Não é interessante, porque deve ter que dividir. Vou procurar aqui. Ó. Ele vai ser dado em joules, então não é interessante para mim. O que seria interessante, né? Aqui eu tenho, né? Joules, joules, joules. Aqui, ó. Zona ideal sensível e latente. E se vocês quiserem, é só colocar esse outro aqui, ó, que é o total de aquecimento.
Tá bom? Acho que é melhor. Qualquer coisa depois a gente põe aqui. Eu não vou entrar em tantos detalhes, eu vou deixar só aqui. Ah não, vamos dar um Ctrl Z. Zone de download, suprir sensível, cooling. Eu vou pôr um novo objeto aqui. Estou colocando os outros diferentes, tá bom? Esse aqui vai ser o total de aquecimento. Total de aquecimento. Esse aqui vai ser o de aquecimento. Só sensível, então eu vou duplicar esse objeto para frente. E vou apagar ele aqui, para não... Então os dois primeiros aqui, ó, ele vai dar o total e a parcela de ar sensível. Se eu fizer o total menos sensível, eu vou ter o latente, ok? Aqui agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pedir o total, né, desse aqui. Vou mostrar para vocês, novo objeto. Aqui entra o total. Tá bom? E eu também posso pôr um novo, e para o resfriamento é o que mais ocorre isso. Eu vou pedir para ele também me dar o calor latente. Tá bom? Ó, pessoal, se vocês olharem aqui, ele dá por zonas, né, ou por somatório. Se vocês vão achar outros valores aqui que não tem erro a gente inserir com esses valores aqui. Então, se eu não estiver enganado, aqui é a parte do calor sensível. Aqui é a parte total, né, para aquecimento. Aqui é sensível. Aqui é o total, vou duplicar ele. E apago aqui. Então vai ficar sensível, total, sensível, latente e total. Tá bom? Vou salvar e vou simular. Fechei todas as janelas, perfeito. Agora vai simular novamente. São muitos dados para eu trabalhar numa planilha de Excel, mas com o DWView ele fica muito mais fácil. Ok? Não deu erro nenhum. E aqui agora eu vou verificar a questão dos calores. Então ele pegou tudo aqui para a zona 3. Se eu olhar aqui, ó, a zona 3... Opa! No geral é a média do ar não operativa, que daí ele vai fazer a setagem, tá bom? Então, ó, se eu pegar o total, sempre o calor sensível sempre vai ser o total, né? Não vai fazer o aquecimento da parte latente. Mas agora, essa parte aqui, ó, vou jogar para baixo. É sensível, mais o latente vai dar o total, tá bom? Então, o que o exercício fez para nós, né? Isso aqui está em watts. Se eu dividir todo mundo aqui por 1000, eu vou ter quilowatts. Mas é dado aqui quando ocorre, né, um ou outro. Então, o legal do Energy Plus é ele verificar isso daí, ó. Se vocês olharem aqui, a temperatura tende a cair. Só que da mesma forma, o ar-condicionado está funcionando de segunda a segunda e também durante o final de semana. Não é o correto. Então, para isso aqui, eu vou pegar o exercício 12 e vou fazer uma correção. Vou jogar aqui, renomear, e aqui eu vou fazer uma correção nele. E não é correto, né? Como que eu vou chamar aqui? Vou colocar o correto, tá bom? Então eu vou abrir ele, vou editar, e eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em Schedule, Compact, eu vou pegar o mesmo schedule de ocupação, tá bom? Por quê?
o ar-condicionado sempre vai ter sendo usado quando tiver gente dentro do ambiente, duplicar objeto. Então aqui eu vou chamar schedule condicionamento. Se vocês quiserem, vocês podem dar outro nome, tá bom? Aqui vai ser 1, né? Porque sempre vai ter gente, o ar-condicionado vai funcionar pela metade. E durante as outras épocas não vai funfar, tá bom? E vou salvar. E agora eu vou rodar esse aqui. Desculpa, eu vou parar a simulação, tá bom? Eu criei o schedule, mas eu não coloquei no sistema de ar-condicionado. Então agora eu vou lá no meu Ideal Load System, e aqui no sistema ele vai funcionar somente quando tiver esse condicionamento, que seria a ocupação. Ok, agora está correto. Vamos simular. E está sendo feito aqui. Então, eu vou fechar isso daqui. Enquanto isso, eu vou abrir aqui a tabela do exercício 12, tá bom? E vou parar aqui nessa parte aqui, ó. Aqui ele já fez os cálculos para nós, mas é simplesmente pegar todos os valores e dividir por 1000, como já está em hora, vezes 1, né? E o 1000 me dá o quilowatt. Então venho aqui, deu OK, vou fechar. Eu acabei fechando isso daqui, né? Então vou abrir aqui o exercício 12 e vou deixar a temperatura do ambiente, ó, tá vendo? Teve um caso aqui que ele passou, mas eu não sei porquê. Vou deixar assim. Então, no geral, ele sempre vai... Ó, até passou, mas é pouca coisa. Aqui são erros dos arredondamentos. Aqui, ó. Passei aqui, ele não me mostra onde está essa ponta, né? Então, aqui. E vou também inserir aqui, append, o exercício 12 com a correção. Que é esse aqui, ó. Não. Então, vou inserir aqui, ó. O que está acontecendo, né? Se eu olhar, ó, tem 2 dias que a temperatura passou. Possivelmente é final de semana. Mesma coisa, a temperatura ficou abaixo. Por quê, né? Agora ele só está funcionando durante o horário de ocupação. Não tem gente dentro do ambiente, não tem por que manter o ar-condicionado. O outro sempre estava ligando, né? É um gasto total de energia. Então isso aqui não tinha nos exercícios anteriores aí que eu estou fazendo essa correção com vocês. E se eu olhar aqui agora, né, essa parte aqui, e vier aqui, antes, meu ar-condicionado estava gastando quase 23 mil, aqui está 18 mil, perfeito? Meu aquecimento antes estava em torno de 4.983, aqui está em 265. Então eu tenho que colocar a forma de uso correta do meu sistema. No total daqui está dando 17.655 e nesse outro... deu a mesma coisa. Por eletricidade e o outro, não está por finais de uso, né? Que pode ter outras zonas térmicas. Só que na verdade esse valor aqui estaria sendo dividido por 3, pelo índice de eficiência, mesma coisa aqui desse outro sistema. Perfeito, pessoal? Então aqui a gente termina pelo menos essa parte mais básica do Energy Plus. Próxima aula aí a gente vai fazer uma coisa mais leve, tá bom? E se eu olhar aqui, né, mesma coisa aqui do calor sensível. Vou tirar esses dois. Aqui são iguais, né? Mas se vocês olharem aqui, o sistema está desligado, então por isso que ele não vai. Ok? Então, sempre lembrando que a carga total de resfriamento é a carga sensível, que é a condensação da água que está no ar, mais latente, mais a sensível, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Fiz um exercício aqui, né, que agora seria o ar-condicionado. Ele fala ainda, né, para inserir um uso de... Como se fala?
dos dados, né? Como que vocês querem que saiam os valores. Às vezes com uma frequência anual. Mas o que acontece conosco aqui, né? É que nosso próprio exercício aqui já, a nossa própria tabela já fornece isso. Se vocês quiserem colocar, vocês podem pôr nesse formato aqui. E aqui é um gráfico que eu peguei de uma temperatura da sala, temperatura externa, e para indicar a parte de aquecimento e de resfriamento, né? Quando ocorre um, quando ocorre o outro, como nossa temperatura da sala tá 20, toda essa parte aqui precisava aquecimento. Posteriormente, né, houve um aumento da temperatura e eu preciso do resfriamento para não ocorrer ainda o aumento da temperatura. Tá bom, pessoal? Então ficou por isso daí. Como exercício, eu gostaria que vocês fizessem, né, uma comparação do uso do ar-condicionado com a parte de luz da iluminação, né, ter ali o nível de lux, e também fizesse a questão o ar-condicionado, luz e as brises, né, e vocês verifiquem isso, quanto que dá o consumo. Faz todos, né, sem utilizar ver o gasto final da edificação, acho melhor, tá bom? E vocês me mandam o IDF e uma ideia de qual que tá esses valores. Que daí vocês vão ter que fazer uma revisão para fazer o seu único exercício, tá bom? Que a grosso modo tá aqui, né? E vocês fazem ali um traçado das cargas térmicas, coisas do gênero, para poder vocês me mandarem, para eu poder fazer essa avaliação aí da presença, porque eu tava olhando ali que ninguém assistiu ainda a aula da semana passada. Mas vamos fazer dessa forma aí. Acho que não tem que entregar nada. Na próxima aula eu falo um pouquinho dessa parte de consumo, né? Ok? Como que a gente insere, né? Essa parte de... E como inserir o sistema de condicionamento de ar, né? Descrever ele com uma melhor precisão. E depois a gente vai utilizar o SketchUp. Só deixa eu me certificar aqui. Então aqui aula 0, lista de presença, cronogramas e informes. Então a gente está aqui na aula do dia... Hoje seria a aula do dia 15. Então a gente teria a prova na próxima semana, tá bom? Então pessoal, faz o seguinte, estuda isso daqui, manda para mim só a última versão do arquivo que vocês fizeram. Semana que vem a gente tem a prova, ok? E como que vai ser a prova? Já vou comentar aí com vocês. Eu vou passar um edifício para vocês e vou pedir para vocês fazer a modelagem do edifício, tá bom? E fazendo a modelagem, vocês insiram todos os dados, né, para essa avaliação. Perfeito? Então a gente faz dessa forma aí para a gente ver. Então, meu conselho, né? Assista a todas as aulas, faça, e a gente vai fazer durante o horário de aula. Eu vou ajudar, auxiliar vocês, né? Vocês vão terminar o edifício e me enviam aí para a gente poder ir tirando dúvidas aí do exercício, tá bom? Depois a gente tem 1, 2, 3, 4 aulas, né? Mas vocês vão ver que o uso do SketchUp a gente já foi inserindo, mas eu acho que é interessante eu pegar e inserir um SketchUp aí com vocês, aí fazer uma aula, a gente só quase trabalhando mais em cima do SketchUp, tá bom? Um grande abraço a todos aí, até a prova da semana que vem. Tchau, tchau!